Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que estão aqui no canal, que estão chegando agora também, sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe vocês também, amém? E nós estamos aqui, né, para falar do amor de Deus, da bondade, da misericórdia que Deus tem para cada um de nós, amém? E vamos sempre confiar no Senhor, na palavra de Deus. Ele fala para nós confiar na palavra dele, né? Se nós confiar no Senhor, obedecer à voz do Senhor, e guardar os mandamentos do Senhor e andar debaixo da palavra de Deus, né? Nós vamos ser uma pessoas abençoadas, protegidas, guardadas pelo Senhor, amém? Mas se nós não desviar do caminho do Senhor, claro que nós vamos passar por tribulações, né? Porque quem nos dá livramento é o Senhor, amém? Nós temos que confiar na palavra e viver de acordo com a palavra e sair do pecado, dos erros, se arrepender, pedir perdão para Deus, né? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, erramos, né? Mas todos os dias temos que pedir perdão para Deus, todos os dias nós erramos, né? A gente sempre comete um deslize, nós somos humanos, né? Então nós temos que pedir perdão sempre todos os dias e pedir para o Senhor nos ajude a ser filhos obedientes, fazer a sua vontade, a vontade de Deus, amém? Glória a Deus. E continuando em Gênesis, olha só, toda vez eu vou vir aqui falar, explicar. Eu tenho vários grupos que eu posto a palavra de Deus, acho que mais ou menos uns 18 grupos, por aí, quase chegando 20, se eu não me engano, ou até tenho mais, não sei. E todo dia de manhã, como eu posto a palavra, de manhã, escrevendo, né? E à noite eu venho para falar a mesma palavra que eu postei de manhã, tá? Diz o Senhor. E como eu tô sempre vendo as palavras de Deus, tô de madrugada praticamente, quando eu levanto, já estou vendo a palavra de Deus na internet, quando eu levanto, porque eu gosto de fazer, eu fiz um propósito, eu sempre tô de madrugada mesmo, né? Agora até que eu diminui, mas no começo era às 4 horas, que eu postava mais ou menos 5 horas da manhã, a palavra estava em todas as redes sociais, em todos os grupos, no WhatsApp, né? Mas aí, como deu uma mudança, eu mudei um pouco. Aí vai lá para 6 horas, 7 horas, né? Mas mesmo assim, ainda estou no propósito que eu tenho com Deus aqui na minha casa. E aí, o que acontece? E aí eu comecei a ver muito sobre Moisés, né? E aí eu comecei a pensar, vi aqui no meu canal, falei, nossa, mas até hoje eu não ministrei essa palavra do Mar Vermelho. Mas não é eu, né? É Deus que toca, né? E eu comecei a ver muito sobre o mar, tempestade já, né? Mas o Mar Vermelho não. Essa trajetória de Moisés foi levando o povo do Egito, né, para atravessar o Mar Vermelho, uma história maravilhosa, abençoada, mostrar os feitos do Senhor, né, o poder de Deus, né. Então isso é tão bom a gente ver isso, que Deus o que Ele é capaz de fazer, né, abrir o mar para o povo passar. Deus tem poder para tudo, nós temos que igrejar a palavra de Deus, amém? Então, aí eu fui indo e eu comecei a orar, né? Fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou ministrar esse mês de agosto, né? E o que eu vou falar, porque eu sempre gosto de fazer um propósito também aqui, né? Ou é o Salmo 91, que nem começamos o ano e tal. E aí aí eu senti no meu coração que Deus tocou que eu começaria em Gênesis, lá em Abrão, porque começou por Abrão ali, né? Porque o Abrão, ele foi tocado, foi ter um chamado do Senhor, né? E aí o Senhor fez a promessa de Abrão, são 7 promessas que Deus fez, né? E fez com que Abrão fosse ele falou para Abraão que ele ia ser o pai de muitas nações. Aí começa ali a trajetória, né? Ali que nós vamos entender porque o povo chegou lá no Egito e começou a ser escravo de Faraó. Para nós entender a história, vai demorar, não vai ser mais agosto, vai passar até quando Deus quiser, seja a vontade de Deus na minha vida e na sua vida, de todos nós, amém? Então, até Deus, a hora que eu chegar, até a hora que eu chegar no mar, né? Então, vamos ler a palavra de Deus, vai nos revelando a cada dia o que Deus tem falado no nosso coração, né? Deus está falando desde o começo sobre obediência esse ano, muito sobre obediência, e também obediência e confiança na palavra de Deus, confiar no Senhor, né? Ser fiel a Deus, porque Deus vai se cumprir tudo aquilo que nos prometeu, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu, amém? Você tem que confiar na palavra de Deus. E ontem, olha só, tô falando de Abraão tá falando muito de promessa. Abraão tem muitas promessas, né? Pode ver, na palavra de Deus, o Abraão tem muita promessa. E a promessa de Deus, onde o pastor falou sobre a promessa, que o inimigo tenta tirar de nós a palavra, que a promessa de Deus na nossa vida. Falar que você não vai conseguir, que você não vai chegar onde você tem que chegar, que você, mesmo que você olhe o seu recurso hoje, claro, eu também olho meu recurso hoje, eu já, muitas promessas Deus liberou sobre a minha vida. Se eu olhar o meu olhar assim, carnal, olhar assim nas minhas coisas materiais, né? É claro que eu vou olhar para minhas coisas e falar, meu Deus, não tem como eu conseguir isso, né? Para a situação que eu estou hoje, mas eu não posso olhar com esse olhar, eu tenho que olhar com o olhar da fé,
Porque para Deus não é impossível aqueles que creem na palavra dele, amém? Ele fala que aquele que quer ver a glória de Deus para a vida dele. Então nós temos que crer na palavra. Então se Deus falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Se eu crer ou não crer, ele vai fazer. Porque ele é Deus, ele pode tudo, amém? Então não tem que questionar. Nós temos que crer na palavra de Deus, amém? Ele quer só que você confie. Quanto menos, quando a gente duvidar da palavra de Deus, é que nem Sara duvidou um pouco, ela foi inventou lá de colocar Agar lá para ter um filho com Abrão, para realizar o seu desejo do seu coração, a gente vê na história aqui. Então isso não foi, isso aí, Deus abençoou Ismael, né? Só que não era o propósito, a promessa de Deus era o filho que eles iam ter, Isaac, amém? Então Deus, quando Abrão achou que fosse o filho dele, Ismael, né, ele falou, não, é o filho que você vai ser gerado, é o Isaac. Então a gente tem que entender que Deus tem um propósito. Então nada, ninguém vai, não tenta querer dar jeitinho, não. Porque se Deus falou que vai fazer uma coisa para você, ele vai fazer. Se falou que você vai viajar, vai viajar. Se você vai ficar do outro lado do mundo, ai, mas eu não sei falar língua inglesa, eu não sei falar, mas Deus ele vai dar, ele faz, ele prepara tudo, nós temos que confiar. Tem que ter uma música assim, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. O crente sofre e chora, mas tem vitória, mas Deus está trabalhando, glória. Então Deus está trabalhando, você pode crer na palavra de Deus. Então vamos aqui ler em Gênesis hoje. Então não pode entender que o episódio anterior, que eu falei na sexta-feira, porque eu posto 3 dias, tá? Porque como eu estou estudando a palavra, eu também tenho que meditar um pouco sobre o que Deus tem falado sobre essa palavra. Então eu posto segunda, quarta e sexta. E outros dias eu posto os vídeos do canal que eu já postei para as pessoas. Também Deus toca através da palavra e eu vou postando os vídeos do canal que tem o vídeo aqui, a palavra de Deus é hoje, amanhã, sempre a mesma palavra. Pode vir pode ser um vídeo de 1 ano, 2 anos, é a palavra de Deus. Ela não muda, ela não passa, continua sendo a mesma. Hoje e sempre, amém? Creio na palavra do Senhor, aleluia. Não viu, mas o vídeo é de um ano passado, não interessa, é a palavra de Deus, é agora, é presente, dá para você agora. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, olha só. Então, aqui no Gênesis, no capítulo 18, nós vimos também que os anjos foram visitar Abrão, né? E o Abrão teve uma hospitalidade com o Senhor, que ele viu, o Senhor correu, né? Se prostrou, falou assim, aqui está o seu servo, né? Porque, nossa, receber meu Deus na minha casa, não, na minha tenda, né? Que não somos dignos para receber a Deus, né? Dentro da minha morada, mas uma palavra seremos salvos, né? Porque nós temos que se prostrar diante de Deus, né? Nós somos pecadores, ele é santo. Aleluia. Então Deus foi lá com os anjos e o Abrão correu, mandou Sara preparar um pão lá, um leite, um novilho lá, bem caprichar mesmo para servir ao Senhor, pediu para o Senhor ficar descansando debaixo daquelas árvores ali, né? Tratou o Senhor com hospitalidade, assim que Deus quer que nós tratamos uns aos outros, com respeito, né? Receber que seja bem-vindo, a pessoa se sentir assim confortável, né? Saber que é um lugar que ali é acolhida, isso ele fez isso com o Senhor, assim que Deus quer que nós façamos um com os outros, amém? Tratar sempre bem o próximo, amém? Na igreja, aonde você for, trate sempre bem. Por exemplo, quando você recebe uma visita na sua casa, o que você faz? Você vai correr fazer um café, vai fazer um bolinho. Eu sou assim, gosto de fazer um bolinho, fazer um café. Eu quero dar o melhor para aquela pessoa, né? Que ela se sinta bem, que ela se sinta bem, a gente poder, assim, conversar num clima gostoso, acolhedor, né? Isso, né? Isso é importante, né? Deus quer mostrar isso para nós. E uma coisa interessante também, e aí o Deus, ele fala para Abrão aqui, da promessa, ele reafirma a promessa que Abrão é seu pai de muitas nações, né? Aqui Deus fala nessa passagem, tá? E depois a gente viu naquela parte que o Senhor fala para Sara que ela vai ser mãe daqui a 1 ano, né? E daqui a 1 ano ele vai voltar aqui a 1 ano e ela ri. E o Senhor fala, alguma coisa impossível para mim, não há nada impossível para Deus. Nós estamos criando a palavra do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Então agora nós vamos ver que Deus, né, aí Deus pega, depois que fica ali, é servido, ele segue adiante com os anjos, e Abrão vai seguindo o Senhor, aleluia. Então nós vamos ver essa parte. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, fala para Abrão. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abrão ia com eles, né, com os homens que falam dos anjos do Senhor, e caminhando com eles. Aí disse o Senhor, eu contarei a Abrão o que estou para fazer? Ou o Senhor falou? Aí o Abrão falou, esse é o capítulo 18 ao 20, é o 21, tá? Capítulo 18, versículo 16 ao 21. Aí o Senhor fala, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande nação, o Senhor confirmou, e poderosa nação.
E nele serão benditas todas as nações da terra. Olha só, Deus abençoou todas as nações, as gerações de Abrão. Glória a Deus, aleluia. Depois o Senhor falou assim, porque eu escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que tem falado a seu respeito. Então, Abrão, aqui, que Deus prometeu, fez a promessa que ele ia ser o pai de uma grande nação. Então, Abrão tinha também que a sua casa, a minha casa, minha família serviremos ao Senhor, né? Serviremos ao Senhor, né? Então, ele teria que ele servir ao Senhor, ele, todos que moram com ele ali, né? A família dele, tudo, né? Porque e aí depois, o que depois dele, então ia ser ensinado de pai para filho, amém? Glória a Deus, a fim de que todos saibam da palavra, respeite o Deus Altíssimo, saiba que Deus é o único Deus, amém? Louvado seja. E guarde o caminho do Senhor, onde no caminho, na obediência, guardando os mandamentos e a lei do Senhor, amém? Então, a gente pode ver aqui, nessa passagem, claro que ainda não tinha um mandamento, mas tinha lei, né? Que era o que? Obediência a Deus, né? Fazer a vontade, porque a lei a gente vai ver lá mais pra frente Moisés, né? Aqui nós estamos em Abrão, aí não chegamos lá. Então, mas assim tinha que obedecer a Deus, né? Servir a Deus, né? E respeitar a soberania de Deus e fazer a vontade de Deus, que nem Abraão fez. Ele se converteu, a gente pode ver no começo lá que ele também idolatrava outros deuses, né? Mas ele se converteu e começou a seguir a Deus Altíssimo, só ele é Deus e fazer a sua vontade de Deus. Então, ele ia ser abençoado, ele e todas as nações da terra, né? As nações que Abraão, né? E que tudo que Deus tinha falado para Abraão ia se cumprir na vida dele e todas as gerações, amém? Agora, a gente sabe que lá depois da frente, o Israel ele desobedece a Deus, a gente sabe, mas a gente vai ver isso mais pra frente, amém? Depois disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, né? E o seu pecado já tem se agravado, o Senhor falou, né? Aí eu descerei e verei de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Então Deus já tinha ouvido o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, sobre o pecado do povo, tinha se agravado, né? Então Deus veio para saber o que estava acontecendo, porque assim, o que eu entendi nessa passagem, nesse pedaço aqui, que Deus ele veio, né, não só para reafirmar para Abraão a promessa, mas ele veio ver o que estava acontecendo, que o pecado estava se agravando, né, porque ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Se o pecado tivesse mesmo, ele ia destruir tudo. A gente vai ver depois na quarta-feira a intercessão. E é interessante você saber esse pedacinho, porque o Senhor veio ver. Então a gente às vezes pensa, eu entendi no meu coração. Às vezes a gente pensa, aquele que pratica pecado, faz maldade para os outros, acha que Deus não está vendo. E Deus vem ver, viu? Ele vem ver. Aliás, ele está lá em cima e ele vem ver o que está fazendo o povo dele. Pensa que Deus não vê tudo, não. Ele vê tudo. Ele sonda tudo. Nada é oculto diante de Deus. Então você vê que ele está vendo o que as pessoas estão fazendo, até para as pessoas mesmo, né? Maldade, falando mal dos outros, querendo mal dos outros. Então Deus está vendo o pecado, Deus está vendo a maldade. Deus não está, ele está em silêncio, mas ele observa tudo, ele sabe tudo, né? Até um pensamento seu, ele já sabe o que você está pensando. Então você tem que tomar cuidado com o que pensa também. Glória a Deus. Aleluia. Então, tudo que Deus confirmou para Abraão, ele fala aqui a respeito da promessa vai se cumprir, mas só tem uma coisa. O Senhor coloca deu para entender que Deus falou uma observação assim. Deus falou, então, se você, Abraão, continuar, quer dizer, me confiando, sendo fiel a mim, né? A promessa vai se cumprir na sua vida, porque Deus prometeu, ele é fiel para cumprir, ele ia cumprir na vida, e a sua geração todas as suas gerações, a sua casa, todos tinham que guardar o meu caminho, né? Guardar o meu caminho, ele fala. A fim que guarde o meu caminho, Senhor, e pratica a justiça e o juízo, falou para Abraão, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e o que tem falado a seu respeito. Então Deus falou que para que todas as gerações de Abraão também servissem a Deus, como Abraão serviu, né? Então todos serão abençoados, benditas serão as nações, né? As nações, né? Aqui ele fala aqui, ó, o Senhor fala, benditas, e neles serão benditas todas as nações, né? Ele fala assim, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra, tá vendo? Deus abençoou todas as gerações de Abraão, as descendências de Abraão, amém? Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E Deus está falando o que sobre aqui? Sobre nós. O que está falando sobre essa palavra? Continua fazendo a vontade de Deus.
Continua não desistindo do que você tem, para que você está almejando, que você está querendo, né? Que você está sonhando, que Deus já colocou o sonho no seu coração. Se Deus fez uma promessa, colocou um sonho no coração, e Deus é fiel para cumprir. Não desista. O que o inimigo quer é que nem o pastor falou ontem na palavra, na promessa, ele quer fazer nós desistir. Quer fazer que nós pare, mas só tem uma coisa, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Deus falou sobre obediência, fidelidade a Deus, né? Então, e guardar a palavra e sempre fazer a vontade de Deus, o bem. Nós vimos que Abrão, quando hospedou Deus, ele quis servir uns aos outros, fazer o bem, isso que Deus quer fazer o bem, né? E não tratar as pessoas só porque elas têm, sim porque elas são realmente, porque nós estamos vivendo no mundo, infelizmente, também, que as pessoas tratam as pessoas pelo que elas têm. Não, trate as pessoas como elas são, imperfeitas, com defeito, pecadoras. Nós somos humanos, nós somos falhos. Deus quer que nós tenhamos essa reciprocidade uns com os outros. Amem uns aos outros, né? Acolham uns aos outros, com palavra de amor, de carinho, de respeito. O mundo das pessoas estão sofrendo, sabe? A gente pensa que não, mas nessa alegria, nessa fantasia, é tudo ilusório, mas cada um está sofrendo, tem um problema, tem um trauma, né? As pessoas precisam ser curadas, libertas. Na verdade, as pessoas estão, cada uma, se fantasiando, uma alegria falsa, mentirosa, porque a alegria está no Senhor que fez os céus e a terra. A nossa alegria está em Deus, não está em coisas. As coisas são passageiras, a felicidade momentânea. A nossa felicidade está em Deus, porque apesar de nós estar passando todas as lutas, dificuldades, nós sabemos que tem um Deus que olha por nós, que nos protege, que nos salva, que nos liberta, dá força, coragem para seguir. Você confiar na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá força e coragem. É a palavra de Deus que nos alimenta todos os dias, porque se nós sem Deus não somos nada, né? Todos estamos perdidos, precisamos de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Se a presença de Deus está na nossa vida, nada irá faltar, porque tudo é posto naquele que fortalece todos os dias. É o Senhor, aleluia. Graças eu dou ao Senhor todos os dias, porque Deus é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, né? É Ele que nos ajuda, né? Tem dias que a gente está cansado, né? Está exausto, né? Mas a gente sabe que Ele sabe que nós ia ter cansaço, né? Ele sabe que nós ia ter desânimo, né? Ele falou sobre ânimo, sobre tirar o cansaço da gente, aliviar nossas dores, sofrimentos. Ele sabe o que cada um de nós está passando, né? Mas o que Ele quer é que nós perseveremos na oração, não desista, tenha força, coragem, seja forte que nem Josué, eu não te ordenei, seja forte, corajoso, não temas, eu estou contigo, diz o Senhor. Então tenha coragem, não desista do que você tem, não desista dos seus objetivos, dos seus sonhos, persista, insista, porque Deus gosta de filhos que lutam, que não se acovardam, que marchem, que nem o povo de Israel, a gente vai ver lá pra frente, eles estavam marchando, Deus falou para ele, deu uma ordem, marchem, o povo que depois tirou do Egito, o povo de Israel, marchem, 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 é isso que Deus quer, marche, marche, não é para parar, é para marchar, tá com dor, tá cansado, marche, vamos conseguindo, porque nós só vamos ganhar, nós só vamos ver vitória se nós primeiro vamos passar pela dor, pelo sofrimento, mas para nós ter a vitória lá na frente. Não existe guerra sem vitória. Não existe vitória sem guerra, perdão. Não existe vitória sem guerra. Nós temos que guerrear. Então a guerra é o dia a dia, é a luta, é a perda, é a dor, é o sofrimento, é a escassez. Essas lutas que nós temos, né? Cada um tem uma luta. Mas Deus está conosco, nós confiamos. Então Ele tem promessas para a nossa vida? Tem muitas promessas para a nossa vida, mas nós temos que confiar na palavra e obedecer a voz de Deus, guardar a palavra de Deus, andar no caminho do Senhor, se desviar do caminho do mal, né? E servir a Deus, sair do pecado, eu pedir perdão a Deus, tem que pedir perdão todos os dias para Deus, né? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, Deus sabe que nós somos falhos, né? Nós pedir perdão, Senhor, eu errei, eu falei assim, eu pensei assim, né? Não agi de acordo com a sua palavra, porque viver de acordo com a palavra de Deus, a gente fala de mandamento do Deus Senhor, porque o mandamento é tudo para Deus, é um manual de instrução para você, como você deve se comportar diante de qualquer situação, né? Porque às vezes nós temos situações que todos nós já fui, né? Eu também já fui assim, agressiva, ou não gostava de levar desaforo para casa, né? E falou, bateu, levou, né? É meio assim, esquentada, né? Mas assim, eu tô aprendendo a controlar esse emocional, né? Que a gente controla, porque não pode fazer isso. Deus não quer que nós sejamos assim, irados. Sabe? Podemos até irar, mas não podemos guardar isso no coração, né? Porque às vezes, eu quero quebrar aquela pessoa lá. Mas não podemos, né? Deus não quer esse comportamento agressivo da gente, né? Aí sabe tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus, né? Então nós temos que se alegrar. Então, até o pastor falou isso antes nessa palavra aqui, nós temos que se alegrar diante das aflições, das tribulações da vida. Porque isso é tudo para a glória de Deus. Há um peso de glória sobre isso na nossa vida. Nós não entendemos, né? Porque todo sofrimento, com tanta dor, com tanta perseguição,
Mas na verdade é por causa de Jesus, né? Não é nem por nós, né? É por causa de Jesus. Então nós temos que ter graças ao Senhor, agradecer todos os dias, porque tudo que nós estamos passando é por causa da honra do nome do Senhor, amém? Porque Jesus morreu por nós, para salvar, para nós ser salvos, libertos, amém? Do nosso pecado. Então a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, porque Deus tem amor para nos amou primeiro, nós temos que confiar na palavra de Deus, amém? Então nós temos que crer, então nós temos que obedecer à voz do Senhor, né? Aquele que não obedece a Deus é o filho desobediente, né? Ele, com certeza, Deus vai dar uma disciplina naquele filho, né? Vai provar aquele filho, né? Vai mostrar que não pode fazer as coisas erradas. Nós somos assim, né? Nós somos falhos, nós somos humanos e Deus conhece as nossas imperfeições, né? Os nossos erros, né? Então nós não podemos esconder de Deus, podemos esconder do homem, mas de Deus não podemos esconder nada. Deus conhece, Deus corrige, né? Nós, né? Que bom, né? Saber que nós temos um pai que nos ama e que é o melhor para nós todos os dias, porque Deus quer o melhor para os seus filhos, né? Se você vê na palavra de Deus, o povo fazia o que queria, assim, não respeitava Deus. Deus estava ali, a gente vai ver no Egito, Deus ali, a suplência do povo, e o povo, ele é rebelde, né? E somos nós, né? Na verdade, né? Somos nós, né? Deus faz tanta coisa para nós e nós faz o que para Deus? Nada, né? Dá um pouquinho para Deus e já acha que tá dando muito, né? Nós não damos nada para Deus. O que nós damos para Deus é pouco. O que Deus dá para nós, Deus dá a vida, deu a vida por nós, amém? Creia na palavra de Deus, eu falo seja o nome do Senhor, né? Então receba a palavra de Deus no coração e olha, a promessa está de pé. Ele reafirmou. Deus está reafirmando a promessa aqui. Eu creio. A minha vida, eu quero que você creia aí. Deu glória a Deus, aleluia. Porque se Deus está falando que Ele vai cumprir aquilo que prometeu, Ele é fiel para cumprir, né? A tudo que Ele prometeu para nossa vida. Então, nós confiar na palavra. Então, está falando e está reafirmando que para você não desistir, não desanimar, porque tudo que Ele prometeu e tudo que você sonhou, colocou no seu coração, o sonho. Muitas vezes quem coloca o sonho no nosso coração é Deus, porque Deus tem algo para fazer na nossa vida. E também tem um propósito, tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito, a dor tem propósito, as aflições têm propósito, porque tudo tem propósito. É o propósito que te faz com que você tenha o processo para te levar à vitória. Aí vai ter recompensa de Deus, porque Deus é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Receba a palavra de Deus no coração, confie nas promessas de Deus sobre a sua vida, porque Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja. E vocês que estão chegando agora no meu canal, se vocês puderem o like, comentar, né? Compartilhar com uma pessoa que está precisando de uma palavra de esperança, de cura, de libertação, de vida, né? Então vocês compartilhem. É muito importante, sabe? Vocês compartilhar. Porque sempre tem alguém que está precisando de uma palavra de ânimo, né? Tanta gente está abatido, caído, desanimado, sem esperança, né? E a palavra de Deus nos levanta, dá vida, esperança. A esperança está no Senhor que fez os céus da terra, amém? Deus abençoe, fique com Deus. E a paz do Senhor, amém? Glória a Deus.